Bora falar de Galo, que voltou às atividades no início da semana, após pouco mais de 20 dias de férias. Ontem, os jogadores treinando em 2 períodos. Na parte da manhã, o técnico Eduardo Domingues comandou aquela atividade técnico e tática na cidade do Galo. E na parte da tarde, mais uma vez, reforçando a parte física. É isso mesmo. Essa vai ser a tônica das próximas semanas. E como eu trouxe em destaque e em manchete, o Atlético não está pensando de jeito nenhum em fazer amistosos antes do retorno oficial no jogo contra o Bahia, dia 21 de julho. Eu conversei com algumas pessoas da diretoria que afirmaram que receberam até propostas de clubes da Série A para aqueles jogos amistosos. Mas o Galo entende que isso pode sobrecarregar os jogadores e acabar atrapalhando no planejamento que vem sendo desenvolvido. Só que o Galo fará 2 jogos treino na reta final, que o clube chama de reta pré-competição. Serão 2 jogos treino, provavelmente, ambos na cidade do Galo. Um pode até ser aberto à imprensa, o clube ainda não decidiu isso, mas sem transmissão da televisão, sem uniforme oficial. Então o Galo vai enfrentar times de menor porte, podemos dizer assim, para fazer parte desse planejamento, não sobrecarregar os atletas, mas ao mesmo tempo que eles comecem a entrar em ritmo de competição. Lembrando que o Atlético tem pela frente o Campeonato Brasileiro, também a Copa Sul-Americana e, é claro, também, né, a Copa do Brasil. Tá vivo nas 3 competições o Galo. Bom, eu também destaquei em manchete que hoje seria o encerramento desta primeira semana. É o 6º dia de atividades e amanhã, Everson e companhia vão poder desfrutar da Copa do Mundo, viu, Enio? Os jogadores vão ter um descanso e na segunda-feira voltam novamente às atividades na cidade do Galo. Jogo mesmo, só em 21 de julho, contra o Bahia, na Arena MRV. Eu fui perguntar para uma figura sobre a questão envolvendo o Lianco, né? Porque você lembra que há alguns dias, né, surgiu o assunto de que ele poderia sair do... Mas falar para onde? Hã? Para onde? Não, que ele poderia pintar uma proposta, podia, etc e tal. Mas não falou, ninguém falou não. Não, aí hoje eu perguntei para uma pessoa sobre, bom, já chegou a proposta e tal, e essa pessoa me disse, não, a proposta não chegou, mas a proposta vai chegar. A gente está aguardando a chegada da proposta. Será, cara, que o Lianco vai meter o pé? Se eu tenho uma incógnita enorme na minha vida da contratação do Léo Duarte. Porque eu não consigo compreender a contratação do Léo Duarte para ser o titular no lugar do Natanael com o terceiro zagueiro pela direita. Zagueiro da direita. Porque era mais fácil você pôr o Ivan Román. Hoje eu estava tendo essa conversa com colegas lá, falando assim, gente, esse Ivan Román, ele deve ter alguma coisa muito errada na vida desse homem para ele não conseguir ser desse menino, né? Desse ele jovem, é menino. para ele não jogar na lateral direita. E é bom deixar claro, muito errada fora do campo, porque todas as vezes que ele foi utilizado, ele jogou bola, né? Exatamente essa era a conversa lá, Popó. Porque o nosso argumento era esse. Nenhuma vez ele entregou a paçoca, nenhuma vez ele fez uma partida que você falou assim, meu Deus, perdemos por conta dele. Nunca mostrou ser preguiçoso em campo, nunca mostrou experiência. Na seleção chilena ele fez mais besteira que aqui. Muito mais, e aqui não tem chance. Com o Rafael Leão. Aí uma coisa que vem na minha cabeça é sempre essa. O Léo Duarte veio porque o Atlético pretende a venda do Lianco. Isso sempre veio. Ah, não, mas é porque ele vai jogar de terceiro zagueiro mesmo e vai pôr o Natanael no banco. Aí o Natanael melhorou, né, cara? E aí você fica pensando o seguinte, pô, o Natanael é um jovem, começou agora, tem potencial de uma venda barata, óbvio, não uma venda cara, mas já vai matar no ninho. Mas e o Preciado? Cara, eu acho que não é lateral direito. Acho que a diretoria do Atlético já desistiu do Preciado. Vai pôr ele pra jogar de ponta, tentar jogar ele no ataque, tentar colocar ele de... Mas na seleção do Equador ele jogou na ponta, de ponta direita. É isso que eu acho que vai acontecer, ué. Quando necessário, ele poderia jogar, no caso, uma linha de 3 e ele de ala, que aparentemente era o que ele fazia lá no futebol tcheco. Fortíssimo futebol tcheco. Essa era a posição onde ele jogava, então faria sentido. No entanto, o Léo Duarte disse hoje lá, né, durante a apresentação, que ele se sente confortável jogando pela esquerda, porque o Atlético hoje tem só um zagueiro canhoto. Ah, mas vocês têm tara pro zagueiro canhoto. Não sou só eu, irmão. Técnico também tem tara, tanto que o próprio Barba usou isso como argumento quando para poder levar. Eu levei Alonso, Vitor Hugo, ele não tinha espaço para levar o Ivan Román, por isso que eu não relacionei ele pro jogo.
Então, tem só um canhoto. Coelho falando com a gente aqui no Rádio Esportes, ele que é o garçom do Galo da temporada com 6 assistências e é o jogador com mais participações em gols. São 9, né? O Coelho vem então se destacando em alguns quesitos e é um jogador de confiança e importância aí para o técnico Barba Domingues. Olha, Oliveira, quero falar com você sobre 2 temas. Primeiro, o Coelho, que o Henrique André trouxe ainda há pouco detalhes aqui no Rádio Esportes. Inclusive, eu vi o Coelho na sua participação. O Coelho, ele tem uma marca que ninguém tira dele. Ele se entrega muito, ele se dedica muito. Ele tem um probleminha com a finalização, vez ou outra perde um gol feito, mas ninguém... É o tipo de jogador que o treinador moderno ama, né, cara? Ele se dedica muito, Ale. Momento ofensivo, ele tem sido eficiente, embora tome algumas decisões equivocadas, normal, e defensivamente ele colabora muito, tanto que em vários momentos da passagem dele pelo Atlético, ele jogou como ala, como lateral, enfim, é um jogador que corre demais, como você disse, uma garra, uma raça impressionante. E do ataque do Atlético no primeiro semestre, ele foi o jogador que mais se destacou. Acho que do elenco todo, evidentemente, foi o Everson. E de linha, eu destacaria o Vitor Hugo, embora tenha se machucado, acho que foi o mais regular, mas do ataque foi o Coelho. Então é um jogador que o Atlético tem que olhar com carinho. Esse período de treinamento com o Barba pode evoluir um pouquinho o jogador tecnicamente, principalmente nessa tomada de decisão que eu citei, e ele pode ajudar ainda muito o Atlético no segundo semestre. Como eu disse hoje, mais uma atividade na parte da manhã, aquele treino técnico e tático com bola. E na parte da tarde, os jogadores fazendo aquele trabalho físico, né? Esse momento é para isso, é para os jogadores recuperarem a forma física e aos poucos o Atlético vai se encaixando para o próximo desafio que está longe. 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV. E a gente até trouxe em destaque, trouxe em manchete, que o Atlético não vai fazer amistosos antes desse duelo contra o Bahia. Foi procurado por algumas equipes da Série A para fazer amistosos, melhor dizendo, só que a diretoria tem uma estratégia, tem uma postura, porque tem medo, né, dessas partidas, elas darem uma sobrecarga aos jogadores e tirar do controle aquilo que vem sendo construído ao longo das semanas. Então o Atlético, nas últimas semanas ali, que é o período pré-competição, como o clube define, vai fazer 2 jogos treino, provavelmente os 2 na Cidade do Galo. Ainda não se sabe se um deles vai ser aberto para a imprensa, mas sem transmissão de televisão, sem uniforme oficial. Então o Atlético não quer fazer destes jogos preparativos um evento, né? Mais para preparar mesmo, para os jogadores começarem a entrar no ritmo de jogo. Então está descartado qualquer tipo de amistoso neste período e antes do jogo contra o Bahia. Guilherme agora vai ter um período certamente de adaptação importante para de fato se integrar a esse elenco, fazer parte desse elenco também no dia a dia e auxiliar para que algumas situações não aconteçam mais, né, Edu? É o cara que é responsável por vestiário num clube do tamanho do Atlético, com jogadores já consagrados, que já venceram muito na carreira. O Atlético tem esse tipo de jogadores jovens que estão iniciando também a carreira. O cara tem que saber lidar. Tem que saber lidar com o grupo, tem que saber lidar com comissão técnica, tem que saber lidar com gestores. Eu acho que o Guilherme se encaixa muito bem nisso, porque o perfil daqueles que estavam no Atlético antes do Guilherme talvez não seja o ideal para a função. O próprio Barba me parece um treinador um pouco mais tímido, muito focado nas ideias dele e talvez não seja o ideal para essa gestão completa de vestiário. É um bom gestor de vestiário, isso ficou muito claro no Estudiantes. Ele saiu de lá simplesmente adorado pelo grupo, mas ele está em outro país, né? É outra cultura, é muito diferente. O tipo de cobrança que ele faz lá, o que ele fazia lá, às vezes não dá para fazer tanto aqui no futebol brasileiro. Então ele precisa de alguém para dar uma segurada de vez em quando. Ô Barba, dá uma seguradinha aí, é melhor não falar dessa maneira. Se você quer fazer tal crítica, não faça no microfone, conversa com a turma no vestiário, no campo de treinamento. Outro, Paulo Brax. Paulo Brax não tem o perfil de gestor de vestiário e nem é o profissional para essa função. E o Pedro Daniel, como diria minha avó, não é do métier. Ele está chegando agora no futebol, lidando internamente num grande clube. Ele é um cara que entende muito de gestão, mas trabalhando ali diretamente num grande clube é a primeira vez. Então, acho que o Galo acertou muito bem. O Guilherme está iniciando o trabalho dele. Teve pouco tempo antes da parada para a Copa do Mundo, mas agora, durante essa pré-temporada,
Eu acho que ele vai conseguir colocar em prática e tomara que o Galo tenha um vestiário mais saudável, com mais respeito, principalmente de atletas para cima, comissão técnica, gestão, que, ao meu ver, não vinha acontecendo tanto antes da chegada do Guilherme. Ontem, o clube divulgou 5 que foram convocados para um período de treinamentos lá na Granja Comari para a seleção brasileira, a seleção sub-17. 5 jogadores, então, vão fazer essas atividades. O lateral direito, Samuel Rodrigues, os meio-campistas Gomide e Vinícius e os atacantes Riquelme e, olha a novidade, hein? Gabriel Veneno também nessa lista. Eu falei de 13 jogadores e aqui eu cito 12, né? Convocados para a seleção brasileira. É o Vitão, 2008, é o zagueiro. O Pacini também, de 2008. Samuel, Riquelme e Vinícius, de 2009, assim como o Alex, Veneno e Gomide. E 2010, Enzo Estevão, Pedrinho e Kevin. E um jogador nascido em 2011, o também zagueiro Vitão. Só que a gente não pode esquecer do Cissé. O Atlético teve convites de clubes da Série A e também Série B do Campeonato Brasileiro, mas não vai fazer nenhum jogo-treino ou amistoso contra essas equipes. O Galo vai pegar aí equipes de menor porte, são 2, ainda não definidas, tá? Naquele formato de jogo-treino, que não deve ter nem aquela uniforme principal dos times. E o duelo, esses duelos, melhor dizendo, devem acontecer na cidade do Galo, no centro de treinamentos, sem transmissão de TV, e o clube ainda não definiu se um deles vai ser aberto à imprensa, se a imprensa vai poder acompanhar, ou se os 2 serão fechados. Isso porque a diretoria entende que a carga, né, tem que ser dosada, porque o Atlético vai ter um extenso calendário pela frente, então não vai fazer jogos pesados aí nesta intertemporada. E como eu disse, o jogo oficial próximo apenas no dia 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Silêncio faz parte. Faz parte, né? Ferrou. Assim, e o nosso trabalho aqui é tentar descobrir sempre. E o do Atlético ainda é mais garimpar. Sim. Porque quando se fala em Flamengo e Palmeiras, até o próprio Cruzeiro agora, que tem uma condição com o Pedro Lourenço ali, mais tranquila, o Atlético mostra a todo mundo a dificuldade financeira que tem. Pedro Daniel já disse isso, os meninos já disseram isso, Paulo Brax diz isso, então você tem que garimpar mais. É o famoso não há plata. Não é plata. Não há plata. Não tem dinheiro, não vai fazer contratações absurdas, vai tentar fazer aquilo que o Rodrigo Caetano fez muito no Atlético em outros momentos, que é tentar certamente ali fazer uma jogada criativa, pegar um jogador sem contrato, pegar um jogador que está querendo sair da Europa e vir para o futebol brasileiro, mas sem pagar em absoluto nada para o clube de onde ele veio. Enfim, CJ, vai ter que ser criativo, né? E neste momento, o Atlético, ele vai precisar estudar muito o mercado, porque além disso, CJ, além da gente estar falando de criatividade aqui, existe o outro lado da moeda também, né? O mercado, ele tá muito caro, ele tá muito inflacionado. Nós estamos falando de um jogador aí de 12, 13 milhões, assim. Com uma naturalidade incrível, né? Inclusive verdade. O próprio Atlético, né? Ele contratou jogadores de 7, 8 milhões de euros e eles não são titulares absolutos. Nesse momento não vamos colocar dinheiro. Então o Paulo Brax tem um jogador muito bom, chegaria para ser titular, que quer jogar no Atlético. Mas para trazer ele tem que ter dinheiro. Se não tem, aí beleza, não podemos trazer o Fred. Vamos pro plano B, pro plano C, pro plano D. E aí, obviamente... E às vezes fica até sem plano. E aí, obviamente, esses reforços vão chegar, eles vão ser melhores do que estão aqui? Vão chegar para ser titular? O Léo Duarte é um cara que vai ser titular da zaga do Atlético? Não. Pode ser que seja, mas assim... Não, mas não é aquela unanimidade. Não é aquela unanimidade de resolver o problema da zaga. Alan Franco, você nunca mais vai deixar de jogar na lateral. Nossa, lá, fica lá, não sai de lá. Não sai mais de lá. Pirâmide invertida. Uma vez eu tive uma briga aqui por causa dessa história. Aqui na Band. Negócio de pirâmide invertida. O André lembra. Alan Franco. Partidaça. Mas você não entendeu a parada da pirâmide invertida, não? Foi daqui recomendado. Partidaça mesmo. Partidaça mesmo dele contra a Alemanha. Bela partida. Bela partida. E o Preciado entrou bem de novo. Aquele lá é ponta, né? Vai. Se eu sou dono... Trocou! É só trocar, pô! Mais um. Olha aí! Trocou! Ei! Afoga! Tio Paulo! Tio Paulo! Presta atenção, tio Paulo. Preciado voltou, ponta. Não, mas tio Paulo, não se fala com barba. Tio Paulo! Não, mas é ele que manda. Você não sabe o tanto que manda, meu filho. Tio Paulo, Preciado voltou da Copa, ponta. Esquece na lateral. Lateral o Alan Franco. Põe os 2 para correr do lado. Tô falando sério, não tô de zoeira não. Você, torcedor do Atlético, vamos fazer a hashtag.
Preciado ponta, Franco lateral. Hashtag. Marca o tio Paulo e marca o Barba. E vamos mandar pro povo lá do Atlético. Não pode ser diferente disso. Esquece o Franco na volância, esquece o Preciado de lateral. Ponta. E o Minda, reserva do Preciado. E o Minda é banco. E o Minda é banco. Reserva do Preciado. Aí é loucura. Ué, se ele tá voando por aí. Tá voando na Copa, até o técnico dos caras, que é o BKTS, optou. Fala, massa, muito bom dia. Finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Peça aí o seu like antes de sair do vídeo, não esquece não. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação para você não perder nada. E também pedimos aí o seu like para dar aquela força pro canal continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi trazido aqui no vídeo para vocês. E também fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, olhando aí para vocês estarem vendo que esse canal só trazemos notícias do Atlético Mineiro. E também vocês podem encontrar notícias aí que possam estar aí atualizando vocês tudo o que está acontecendo dentro do Clube do Galão, da Massa. Então, peço a vocês também aí, quem puder tiver um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, vai ajudar demais, tá bom? Fiquem à vontade, que esse canal aqui é de vocês. Muito obrigado pela preferência, tamo junto. Ficaremos atentos às notícias. Cara, qualquer novidade, a gente vai voltar aqui para estar atualizando o canal para vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, Massa!